Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Visão de Negócios, esse programa que transforma a sua visão sobre o empreendedorismo, negócios, liderança aqui da nossa cidade. E nós vamos falar hoje sobre um baita evento que vai acontecer nesse final de semana, no mês de abril, que é o Rodeio Crioulo Nacional aqui de Flores da Cunha. Vai ser muito especial, para lá de especial, como diz o gaúcho. E eu estou aqui com duas pessoas para lá de especiais também, que fazem parte do CTG, a nossa querida Joyce e também o Eduardo, que é patrão do CTG, e a Joyce Hoffman de Oliveira, que também é coordenadora artística, né? Então sejam bem-vindos. Nós estávamos falando nos bastidores, né, que são pessoas que gostam de dançar, que se entregam ao CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas aqui de Flores da Cunha, e que estão organizando mais um rodeio aqui da nossa cidade. E que já está movimentando muita gente, né? Inclusive tem o pessoal lá que já está preparando, como diz o gaúcho, a boia, né? Estão preparando os quitutes lá que vão fazer churrasco, vão fazer carreteiro lá no final de semana, justamente para estar lá presente no rodeio que vocês estão organizando. Então, sejam bem-vindos, muito bom recebê-los aqui no estúdio para a gente falar desse evento que sim, movimenta a nossa cidade, movimenta a nossa liderança, os nossos negócios aqui em Flores da Cunha, que já acontece, né? Está na sua 21ª edição. Então, sejam bem-vindos. Joyce, que bom te receber, seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia, um prazer estar aqui novamente. Ano passado já estive aqui visitando, né? E fiquei muito feliz pelo convite. Agradeço muito ao Jornal Florense, enfim, o programa, né, Júnior? E estamos aqui, então, novamente para contar um pouquinho a nossa história e divulgar o nosso evento, que esse ano, com certeza, vai ser o Rodeio Histórico de Flores da Cunha. Maravilha, muito bem. Lardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Júnior. Obrigado por abrir as portas aqui do podcast para a gente conversar um pouquinho. O CTG não deixa de ser também um negócio, né? Eu tenho essa visão. Eu acredito que o CTG ele é como uma empresa, né? Sempre disse para a Joyce, para os demais. Então, a gente está à frente como um administrador para que todo mundo se sinta à vontade, mas também que tenha esse senso de pertencimento. E mesmo que não tenha fundos lucrativos, a gente tem que fazer rodar, e quando a gente entregar a patronagem, ela tem que estar bem e sadia, principalmente financeiramente, né? Com certeza. Isso que é legal da gente sentar, essa mesa aqui do Visão de Negócios, ela é justamente com esse intuito, né, da gente falar sobre os negócios que movimentam, né, e sejam eles com fins lucrativos, seja não fins, porque a gente sabe que movimenta. Como tu mesmo trouxe, a gente estava falando dos bastidores, né? Tem que abrir mão de algumas coisas, tem que estar à frente, tem que estar comprometido. Então, desde já, parabenizo sim, pela entrega de vocês, por esse excelente trabalho que vem fazendo. Estava comentando ali que a minha família, minha namorada adoram ver as apresentações do CTG, porque é algo bonito, a gente sabe que tem uma construção, tem uma cultura, tem um ensaio, né? Tem tudo isso por trás. Então, tudo isso a gente vai conversar hoje, a gente vai falar nesse podcast sobre vocês, né? Conhecer vocês, quem são as pessoas que estão aqui conosco, sentadas nessa mesa, falar sobre o CTG, como é o trabalho do CTG e, com certeza, falarmos do nosso rodeio, que eu tenho aqui a programação, então depois nós vamos falar sobre o que vai ter, quais são os destaques da edição desse ano. Joyce, vamos começar primeiro as damas, né? Sem Eduardo, dúvida. conta para nós como é que começou a tua história com o tradicionalismo gaúcho? Tu estava comentando um pouquinho de quando tu entrou no CTG, mas como é que começou esse gosto, essa paixão assim pelo tradicionalismo? Pois é, esse gosto aí vem desde criança. Eu sou natural lá de São Francisco de Paula, uma região assim muito tradicionalista. Então eu tenho uma infância marcada pela Semana Farroupilha, rodeio. Lá nós participávamos ativamente da Semana Farroupilha. Nós cuidávamos da chama crioula, a gente fazia a ronda da chama crioula como atividade escolar. Então a gente tinha assim, sofria um pouco porque lá o inverno é rigoroso, né? Semana Farroupilha, mês de setembro, um frio danado. E nós estávamos cedo na frente do CTG cuidando da chama. Era considerado como uma atividade escolar, então nós tínhamos que participar. Claro que aquilo para nós, né, estando lá, a gente começou a ter um amor pela tradição, a gente começou a entender que não era somente uma nota para a escola, mas sim preservar, né, o tradicionalismo e já aprender desde criança o tão importante que é, né, a gente
cultuar e a gente amar a nossa tradição aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, desde lá, né, eu já tinha essa visão do que era, né, o meio artístico, as danças, a parte da declamação, que lá também é muito cultivado, né, porque lá nós temos uma cultura dentro da escola, já de aprender desde cedo a poesia gaúcha. Então, a minha filha cresceu dentro de um CTG. Com 3 aninhos, ela já era a primeira Prenda Mascote, que lá tem né, intitulado como Prenda Mascote. E, na época, eu não dançava. Dançava, né, como lazer, mas não participava das invernadas. Mas participando junto com o grupo lá, indo para rodeios, enfim, né. Aí, em 2006, eu vim morar em Flores da Cunha. Então, né, abri mão da tradição lá, de seguir junto com os meus amigos lá em São Chico e vim morar em Flores. No início, eu ia nos bailes, porque meu marido é músico, né, estilo campeiro, então legal. Ia para os bailes, ia para o CTG, Galpão Serrano, né, mas não participava das invernadas, eu nem sabia como participar, como colocar meus filhos lá. Depois meu filho nasceu em 2007, a minha filha ficou morando lá em São Francisco, então eu estava assim meio que por fora do meio artístico, digamos assim. Em 2011, eu recebi, eu sou prof, né? Eu comecei a dar aula aqui numa escola do estado, e aí eu recebi um convite para repassar para os alunos para participarem de uma reunião lá no CTG, junto na época com o instrutor Nito, que fazia parte do CTG, para ver quem gostaria de dançar na mirim, na juvenil. E aí, nessa época, a nossa cultura aqui em Flores não era muito voltada para o tradicionalismo, né? Só que eu já, com aquela vontade de ver as crianças dançando, eu comecei a incentivá-los, comecei a contar como é que era. Eu disse, olha, vamos lá na reunião só para ver como funciona, sem obrigação nenhuma, vocês não têm obrigação de ficar lá e dançando. Conversei com os pais dos meus alunos e mobilizei toda a escola praticamente, desde os pequenininhos era até o 9º ano, até o 9º ano. E aquele dia a casa encheu no dia da reunião, o CTG encheu. E aí quando o professor Nito lá começou a perguntar, que escola tu estuda? Professor Targa. Tu, qual é a escola? Professor Targa. Tu, professor Targa. Ele disse, tá, mas só tem professor Targa aqui? Aí todo mundo olhou pra mim, pra prof, né? Uhum. Daí ele disse assim, por que estão olhando pra ela? Porque ela é a professora que fez a gente vir aqui. E aí, a partir desse momento, ele me convidou para ser coordenadora artística do CTG. Legal. Sim. Então, aí, junto com ele, a gente começou, né? Eu e ele começamos a fazer um trabalho bem legal com a gurizada. A gente começou também a envolver outras escolas. E, a partir daí, então, começou a se formar as invernadas, né? Uhum. Foi aos pouquinhos, e hoje se tornou essa proporção que é o CTG Galpão Serrano. E isso é bem legal que tu traz, Joyce, porque a gente tem, eu vejo o CTG, bastante jovens, né, envolvidos, a galera jovem, e a gente sabe que hoje nós temos aí uma dinâmica do dia a dia da internet, das festas. A gente sabe que tem uma dinâmica da juventude nessa linha, digamos, que compete, eu diria, né? Uhum. Não que compete, mas que tem esses desafios que a gente precisa criar desde criança, como tu falou, né? E eu acho que isso é bem legal, esse insight. Desde criança a gente puxar alguns costumes, alguns rituais, né? Para justamente a gente cativar nos jovens, né? E hoje eu vejo o CTG com bastante juventude, bastante gente nova fazendo, gostando. Eu comentei aqui nos bastidores, né? Minha namorada fez CTG, tinha uma amiga minha que estudava comigo que ela adorava ir, ela chegava na escola, na época, né, ela queria ensinar os passos que ela aprendeu. Como é que a gente faz? Como é que a gente continua incentivando os nossos jovens a conhecer um pouco mais da nossa tradição, dos nossos costumes? Como é que a gente faz? Como é que a gente envolve eles? Qual que é o teu ponto de vista sobre isso? Inclusive, essa tua amiga foi minha aluna e foi através de mim que ela ingressou lá, né, nas invernadas. Vou mandar um abraço para ela, Rafaela Picoloto, que falamos nela aqui, entre tantos outros, né? Na verdade, a gente fala, né, a gente não... Como tem coisas positivas, tem algumas coisas negativas, assim, que é a questão da competição, que a gente sabe que hoje a competição, ela
de certa forma, assim, ela é um pouco negativa, né? Porque tu quer ir, tu quer ganhar, né? Se tu não ganha, tu fica triste. Mas a gente incentiva eles que lá no CTG, e realmente é a realidade, lá eles vão aprender assim, valores muito, muito ricos, sabe? Desde né, a gente cobra muito o respeito, né? O respeito pela prenda, pela menina desde cedo. As mulheres sempre em primeiro lugar, né? E isso hoje em dia a gente tem que trabalhar em todos os ambientes, né? Não só dentro do CTG, e desde cedo. Então, a gente não convence só a criança, mas os pais também, que lá é um ambiente legal. E esse convencimento se torna realidade porque eles vão lá e eles conhecem. Então, a gente tem uma pré-invernada, que é para iniciantes. Então, quando eles chegam lá, eles são bem acolhidos, né? Independente da idade, independente da crença, sabe? No final, a gente faz até uma oração, que é o Pai Nosso, que é universal. A gente agradece as coisas boas que a gente tem na nossa vida. E eles enxergam ali um ambiente saudável para os filhos. Legal. Então, nesse sentido, né? Eles... Quando a gente conta um pouquinho sobre o CTG, a gente fala sobre isso. Mas eles não, né? Será que é assim? Então eu convido para ir lá, eu digo, olha, vamos lá sem compromisso. Não pode ficar lá sentado assistindo, daí claro, quando chega lá a gente convida para dançar, a gente dá uma insistida, tem uns que alguns são tímidos, e ali é o lugar assim ideal para quem é tímido, porque a dança transforma, sabe? Então, é nesse sentido que a gente consegue atrair as crianças, os jovens. E aí tem os momentos de descontração, né? Que são os nossos jantares, os nossos encontros, as nossas confraternizações. Nesse momento, todo mundo é amigo de todo mundo, sabe? Então, não tem essa divisão. É muito, muito legal. E só quem vai conhecer, que vai ter esse conhecimento do que é estar lá, sabe? E puxando esse gancho da Joyce, Eduardo Souza é o patrão do CTG, né? E eu ia te perguntar justamente nessa linha, como que é hoje, como foi chegar, né, nessa liderança do CTG, como foi chegar no cargo de patrão e como é liderar o CTG, ainda mais com toda essa galera agora que eu vejo assim, a juventude, de incentivar, de cativar neles esse tradicionalismo gaúcho. Qual que é a tua visão sobre isso? Então, Júnior, como eu te disse, né, ali nos bastidores, eu tô no CTG há bastante tempo. Eu venho de uma veia bem tradicionalista também. Meus pais sempre moraram em fazenda, né? Então, eu sempre, desde quando eu me conheço por gente, eu sempre morei e estava envolvido nisso, sabe? E aí, em 2010, eu entrei no CTG, mas mais na parte campeira, né? No passado eu cheguei a dançar, dancei por 10 anos, mas aí depois casamento e faculdade e tudo mais me fez ficar só na parte campeira. E aí, então, dentro do CTG e com o nascimento da minha filha e o envolvimento entre ela e eu quis trazer ela a convite da Joyce para dançar, a gente ingressou mais também ali dentro da artística, né? E aí, ano passado, eu fui patrão da campeira por 4 anos, né? E aí, ano passado, com o convite da Joyce e vendo algumas coisas, a gente se colocou à disposição para entrar nesse cargo. Eu sempre digo, eu não sou patrão, eu estou patrão agora, tá? Esse é algo assim que eu penso que a gente tem que ver o CTG como uma empresa. A gente tem que ter uma organização, tá? Então, a gente tem que saber delegar para que as coisas não fiquem somente em cima de 1, 2 pessoas, porque realmente é bastante estressante, é bastante cansativo, porque hoje nós estamos lá em mais de 300 pessoas, contando integrantes, pais e tudo mais. Então, assim, a gente conseguiu entrar, a gente entrou ano passado, em novembro do ano passado, e desde então a gente já conseguiu, junto com a Joyce, com o Clair principalmente, com a Joyce, com o Filipine e com o Godoy, Diogo, na parte da campeira, criar uma harmonia, e dentro do CTG a gente conseguiu criar departamentos
para que não fique maçante e pesado para todo mundo. E aí a gente vem passando, a gente vem construindo e a gente vai mostrando para os demais que o CTG é a nossa segunda casa. É onde a gente está a grande maioria do tempo. A gente tem a pré-mirim na segunda, a gente tem a mirim e a juvenil na terça, a gente tem a biriva na quarta, veterana e mirim também na quinta, e no domingo a adulta e a veterana também. Ou seja, a gente passa da semana ali 5 dias dentro do CTG, né? E aí a gente mostra para as crianças, principalmente as crianças pré-mirim, mirim e juvenil, que são o futuro, não somente do CTG, mas também, né, eles estão se formando, estão formando caráter, que é, como a Joyce disse, educação, respeito, tá? Saber como trata as pessoas, os mais velhos, as mulheres e tudo mais. E também é um ambiente onde eles gostem de estar, né? Onde a gente ensina um pouco de história, onde a gente passa um pouco sobre a parte campeira, desde do laço vaca parada, que é onde tudo começa, depois do cavalo, as danças, a mesma coisa. Então, assim, o que me traz muita alegria é ver aqueles menininhos ali, bem pacholinhas ali, sabe? Peito estufado, as prendinhas todas cheias de mimo, sabe? Isso me deixa muito feliz e nos dá um prazer maior e nos dá um incentivo em estar cada vez mais e ter essa organização cada vez mais para que o CTG evolua e cresça de uma forma organizada, sadia financeiramente, e que a gente consiga cada vez mais trazer esses jovens para dentro do CTG, para, claro, sair um pouco do celular, dessas tecnologia que tem hoje, no qual a gente vê que acaba perdendo um pouco. Então, para eles verem essa parte também da nossa cultura gaúcha, que se espalhou pelo Brasil todo e é tão bonita, né? Com certeza. E o Brasil todo hoje enxerga isso com muito respeito, diante de toda a história nossa, né? E eu aproveito esse gancho para fazer uma pergunta para vocês dois, porque e é bem interessante isso, porque como a Joyce falou, como você falou, desde criança já vem alguns costumes. E eu não sou uma pessoa, nossa, tradicionalista, mas admiro muito a cultura, gosto, acompanho. E o que acontece? Isso começou... cativou lá pelo meu pai, né? Meu pai, quando tinha 11 anos de idade, meu pai Valdir, uma das coisas que eu mais gosto no tradicionalismo, na nossa cultura gaúcha, é a nossa música. E por quê? Porque quando eu tinha 11 anos, ele sempre tocava violão, sempre gostou de tocar violão, e ele queria me ensinar a tocar violão, né? Ele queria ensinar, e eu tinha dificuldade, eu apertava lá os dedos, tinha 11 anos, apertava os dedos, apertava as cordas, perdão, com os dedos, e machucava e doía, dizia que estava doendo, ele dizia, não, tem que fazer. E uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar eram músicas gaúchas, né? Eram músicas de 2, 3 notas, só que, tipo assim, eram músicas fáceis de tocar, difíceis de cantar, porque tinha uma entonação. Então, inclusive, cheguei a me apresentar uma vez. E é uma história pessoal que eu carrego comigo, porque se eu olho lá para trás, quando eu comecei, né? E assim, a evolução da vida é assim, né? Às vezes tu evolui uma coisinha e tu se sente bem porque tu aprendeu a fazer aquela coisa. Então, eu me lembro de uma música, né? Que era de Chão Batido, que até hoje me diz que ele me ensinou a tocar. Eu me apresentei, não fui muito bem, assim, na Semana Farroupilha, toquei aquela música, não fui muito bem, estava começando, estava me desafiando, assim, estava saindo da minha zona de conforto, porque eu, por um lado, não queria muito aprender, mas ele queria me incentivar, e eu fui lá, toquei, não cantei muito bem, e hoje quando eu toco essa música, né, e hoje eu consigo reproduzir ela um pouco melhor, quando eu toco essa música, quando eu canto ela, eu tenho essa memória de dizer, meu pai... me incentivou a fazer aquilo e hoje eu consegui, né? Hoje eu fiz. E é uma música, é uma coisa simples, mas é aquele carinho que tu tem, né? E eu aproveito e faço essa pergunta para vocês. No tradicionalismo de vocês, na história de vocês,
qual é o elemento da nossa cultura assim que vocês mais guardam, se vocês têm alguma história especial, contem para nós, porque isso que é legal. Eu costumo dizer o churrasco também, né? O meu pai também sempre dizia isso, né? Tu não aprendeu a fazer um churrasco ainda? Tem que aprender a fazer um churrasco, né? E são pequenas coisas que a gente vai pegando e a gente vai guardando para sempre isso, né? Então, como tu mesmo trouxe, Eduardo, de sair, né? Acho que isso é a chave principal, de sair um pouco daquele mundo do celular, do mundo, e fazer coisas, né? Se desafiar com essas coisas. Então, isso que nos dá gás, né? Então, contem para nós se vocês têm também alguma história especial nesse sentido. Bom, eu te ouvindo aqui, eu já me passou uma Um novela, filme. um filme. E eu até procurava não me emocionar, porque o meu pai também, ele tocava gaita, né? Meu pai faleceu em 2014. E ele queria muito que eu tocasse gaita, que eu aprendesse. E na época, claro, não tinham professores assim perto da minha casa, e ele queria me ensinar. E muitas vezes santo de casa não faz milagre, né? Então, na hora me dava uma dor de barriga, me dava alguma coisa e eu não quis aprender. E era o sonho dele. Mas eu era muito fã da Berenice Azambuja. Muito fã. Sou até hoje, né? Ela é falecida e continuo sendo fã dela. Então, hoje eu penso que eu perdi muito em não querer aprender. Porque ele era, como é que se diz? Aprendeu Autodidata, por conta. Isso, autodidata. Exatamente. Que nem meu pai também. Sim, e hoje eu penso que eu perdi muito, porque na época não dava valor, né, para essas coisas, que hoje eu volto e, né, no passado, assim, penso que como, né, hoje eu seria diferente. E na época não tinha celular, né, nós não tínhamos essa tecnologia de hoje. E eu vejo, assim, que quem está no CTG... A gente comenta muito sobre isso, né? Sobre, nossa, futuramente tu vai ver como tu teve oportunidades no meio tradicionalista e daqui a pouco tu não conhecia e lá na frente tu vai pensar assim, nossa, né? Outro dia nós tivemos uma reunião online, uma entrevista online por uma rádio e no final do programa o apresentador disse assim que ia nos trazer uma surpresa, que era uma pessoa bem conhecida, e quando a surpresa chegou, que era a Fátima Jimenez, a cantora, eu fiquei arrepiada, porque quando eu era, né, jovem, eu sempre fui muito fã dela também. E aí eu comentei, a filha do Eduardo, a Maria, que tem 6 anos de idade, eu comentei, Maria, daqui a alguns anos tu vai lembrar, nossa, eu tive conversa frente a frente com uma pessoa tão importante no meio tradicionalista, uma pessoa que participou de vários festivais, com músicas muito, muito conhecidas, hoje que foi ela que compôs, né? Então, assim, coisas que passam hoje na infância deles, que daqui a pouco, hoje eles não dão valor, mas que daqui a alguns anos, né, vão dar esse valor. Assim como a minha filha teve a oportunidade de conhecer Paixão Cortes pessoalmente, né? Então, de conversar com ele. Então, são coisas, assim, que vão ficar para a história, né? Que só quem tá ali que sabe... O quanto é importante, né, a nossa cultura gaúcha, a nossa história, o que nós temos hoje lá dos nossos antepassados, né, que reflete muito no que a gente vive hoje, nas nossas danças, né, na nossa poesia, tudo dos nossos antepassados, que a gente, né, fica conhecendo lá dentro do CTG. Nas escolas a gente aprende na aula de história, mas aprende ali no quinto ano, depois... Se tu for vivenciar isso, tu vai aprender, senão tu não vai voltar mais ter esse acesso, né, à história do Rio Grande do Sul. Então, os nossos integrantes, eles têm esse acesso, a gente disponibiliza isso para eles. Nós temos um concurso do Prendado, que acontece a cada 2 anos, que eles têm que estudar a geografia, a história do Rio Grande do Sul, os conhecimentos gerais do Rio Grande do Sul. Isso é muito bom, porque eles ficam conhecendo coisas que eles depois trazem pra gente, que a gente muitas vezes não sabe. É verdade, né? Eles vão ensinam os mais velhos, né? Que legal. E nós temos ali dentro do CTG, só pra te ter uma ideia, nós temos acho que 5 gaiteiros, né, Eduardo? Uns 5 gaiteiros que... Alguns participam dos concursos, alguns, né, ficam só ali tocando pra nós no CTG. Nós temos vários intérpretes vocais também, inclusive que já premiaram em festivais e rodeios, Semana Farroupilha. Então a gente tem um grupo muito grande, né, no meio artístico, músicos. Nós temos o Felipe, que ele toca violão, que ele canta,
ele é madrinhador dos rodeios, sabe? Legal. Para pessoas que já estão há tempo cantando, que contratam ele para fazer essa parceria, sabe? As meninas que cantam, que participam dos rodeios, que declamam. Nós temos também a nossa segunda dama aqui do município, que dança na Invernada Veterana e que participa do intérprete vocal. Já trouxe, acho que uns 2, 3 troféus de rodeios, né, para o município. São bem ligados, né? Sim. Ela e o Márcio. E isso a gente... E toda essa participação se dá pela entidade, né? Que entram lá e ficam... mas então, né? Eu acho que eu consigo, que eu quero, que eu gosto disso. E aí se descobre essa habilidade, né? Claro que não é o caso da Edilênia, né? Ela já tinha já participava, né, de festivais, mas muitos ali que nem sabiam que tinha uma voz legal, que podia cantar e se descobre ali. Ou que podia declamar, ou tocar. Aí, então, cada um, né, tem uma habilidade ali e já vai se destinando para o meu filho de músico, né, mas ele participou de alguns festivais, a Semana Farroupilha, cantando, já foi premiado quando ele era pequenininho, mas não é muito a área dele, ele gosta de tocar pandeiro. Legal. Então, então eles se juntam ali, um toca violão, um pandeiro, o outro gaita, o outro canta, e aí se torna uma festa, sabe? Isso que é legal, porque cada um vai se descobrindo, vai fazendo o que gosta, isso que é legal, né? Se quiser contribuir também lá. Como eu disse, eu sempre me criei no campo, né? Desde sempre. Meu pai era capataz de fazenda, eu sou natural de São Joaquim, Santa Catarina. Legal. E aí meus pais vieram para morar numa fazenda aqui no interior de Caxias. E aí a gente sempre morou no sítio, e eu e o pai, eu tinha 7 anos e o pai cuidava de uma fazenda onde tinha mais de 800 cabeças de gado. E era só nós. E o pai mandava eu ir nas invernadas, contar o gado, levar sal, sabe? E o pai sempre foi muito caprichoso para cavalo, sempre gostou muito, sabe? Ele laçou um tempo e ele me levava para os rodeios. E eu ia, e aí me identifiquei muito nisso, comecei a laçar. E eu laço desde os, 10 anos, menos até 8 anos, eu acho. E dali pra frente eu nunca mais saí disso, sabe? Fiquei sempre lacei. E aí com o nascimento da minha filha, com 40 dias de idade, ela já estava no rodeio. Ela já estava em rodeio, com 40 dias ela já estava em rodeio. E aí ela já tá com 7 anos agora. E ela já foi, com 4 anos ela começou a laçar, né? Começou a laçar e a gente foi para FECARS, ela foi para FECARS, que é a maior festa campeira do estado. Ela ficou entre as 10 melhores na bonequinha do estado todo, sabe? E aí agora, dentro do CTG dançando, ela dança, ela laça, e é isso que eu quero para ela, porque meu pai sempre me ensinou, me deixou nesse meio e sempre me disse: meu filho, a gente não precisa ter dinheiro, mas a gente precisa ter crédito. Então, assim, sempre com muita honestidade, sempre ter, assim, a palavra, o que tu te compromete, tu tem que honrar. Então, é isso que a gente traz, é isso que o CTG traz. E é isso que eu quero levar para ela e também repassar para o pessoal que está lá dentro, mostrar isso, sabe? Então, isso para nós é muito gratificante. E eu vou aproveitar esse gancho para a gente falar um pouquinho também do CTG, né? Falamos de vocês, da história de vocês com o tradicionalismo, e vamos entrar nessa questão do CTG e linkando com o que tu trouxe agora, e isso também tu trouxe no começo do episódio, sobre a importância do CTG, né? A gente sabe que hoje teremos um rodeio, como falei no começo, movimenta sempre toda uma galera, né? Toda uma turma de pessoas, tanto do tradicionalismo como pessoas que talvez queiram olhar mais, conhecer mais, pessoas de fora que vêm também. Qual que é a importância hoje que tu enxerga, como tu disse antes, que o CTG acaba também sendo uma empresa, um negócio que tu administra, por mais que não tenha fins lucrativos, mas ele é um negócio que tem que administrar, tem que cuidar. Como que tu enxerga o impacto econômico e cultural do CTG aqui para Flores da Cunha?
Eu acredito que assim, no passado, eu posso estar até enganado, mas no passado o rodeio ele era um dos maiores, se não o maior evento do município, né? E aí, infelizmente, a gente teve alguns problemas no qual ele acabou caindo e agora a gente tá tentando reerguer, sabe? A gente já, nas administrações anteriores, onde inclusive eu estava também à frente, a gente já fez bons rodeios, mas esse ano a gente está fazendo algo diferente, que é o retorno das casinhas, das famosas casinhas que tínhamos no passado e que a gente conseguiu, junto com o poder público, retornar com elas dentro do parque de rodeio. Não são todas, não são muitas, mas já é um início para que volte, para que exatamente, para que tenha esse retorno, para que a comunidade volte novamente para dentro do rodeio. E isso gera um impacto enorme, porque depois que a gente anunciou isso, muitas pessoas, muito comércio, inclusive ontem à noite, teve um pessoal de comércio me ligando, pedindo para estar lá, pessoas já entrando em contato conosco para pedir, não somente para expor os seus produtos, mas para ir nos shows que vai ter e tudo mais. Então assim, ele gira muito negócio, ele gira bastante dinheiro, mas nós temos um custo muito grande, no qual a gente precisa saber administrar muito bem, porque nós tivemos exemplos de municípios aí vizinhos que fizeram um evento grande e deu prejuízo. A gente tem que saber administrar, levar, contar com o apoio principalmente dos patrocinadores, da própria prefeitura que nos ajuda, que é o nosso patrocinador master. Sem eles a gente não conseguiria fazer evento, mas também contar com o povo florense, porque o rodeio é deles. O rodeio é da comunidade. Então, contar com eles para que eles vão no rodeio, para que eles consumam dentro do rodeio, para que a gente possa gerar a economia também, não somente a economia interna aqui do município, mas também para o comércio que vem ali, que vive disso, né? Com certeza. E linkando com o que tu trouxe, eu trago para Joyce agora essa parte, como tu falou, é importante toda essa questão cultural, econômica, como tu falou. E aí eu te pergunto, Joyce, como que funciona a organização artística, né? A gente sabe que tem as músicas, tem as declamações, tem todas as apresentações do CTG, tem uma logística bem interessante aí, porque a gente que assiste, a gente olha, né, aquela beleza sendo executada, mas tem aí toda uma construção. Conta para nós como é que funciona essa parte artística, que é o know-how do CTG, né? Que a gente sempre a gente faz questão de assistir, né? A gente vai para assistir porque justamente é muito bem organizado, é muito bem executado, mas com certeza tem esse bastidor. Fala para nós. A gente sempre faz o convite então para as pessoas assistirem, né? E conhecer também aonde os CTGs estão acampados, porque é bonito de ver, sabe? Muitas pessoas aqui de Flores às vezes não vão visitam a parte campeira e não visitam aonde ficam os acampamentos das invernadas artísticas, os CTGs. Então, a gente, quando termina um rodeio, a gente já começa a se organizar para outro, né? Mas agora, as últimas semanas, assim, foi bem corrido, tá sendo, mas a gente se sente muito feliz por isso. E na parte logística, então, a gente tem o acampamento ali no camping da Vindima, que é disponibilizado pela prefeitura, aonde ficam os CTGs acampados. Então, a gente tem ali aproximadamente uns 15 CTGs, né? Cada um já tem o seu espaço reservado de um ano para o outro. Aí, aquele que não consegue vir, por um motivo ou outro, avisa e a gente disponibiliza, então, para outra entidade. Além dos alojamentos, né? A gente tem dentro do município aqui as escolas municipais, também parceria com a prefeitura, disponibilizou espaço. CTGs que vêm um pouco de mais longe, que não conseguem trazer barraca, ficarem acampados, eles ficam em escolas, em salões da comunidade, alojados. Então, para tudo isso, a gente organiza uma equipe, que somos nós lá do CTG, tanto a artística quanto a campeira, que se disponibiliza um trabalho voluntário para organizar toda essa questão de acampamento, de recebimento, de acolhimento dos visitantes, não só dos CTGs, mas
Quem visita o Rodeio de Flores da Cunha, desde as portarias, então, nas portarias a gente tem todo um trabalho voluntário, a questão dos palcos também, porque a gente tem, lá dentro do parque, a gente tem 4 palcos, né? A gente tem um palco principal, que é das danças tradicionais, dos shows e dos bailes. Depois a gente tem um palco que é da chula, que é só para chula. Aí a gente tem um palco que a gente compartilha gaita e intérprete vocal. Então, no sábado a gente faz concurso da gaita, no domingo intérprete vocal, nesse mesmo palco. E nós temos o palco da declamação. E para esses palcos a gente precisa de um pessoal, né, trabalhando ali, conferindo carteirinhas, apresentando. E esse pessoal que apresenta, que organiza, é todo o pessoal da nossa artística lá do CTG Galpão Serrano. Então a gente tem ali a nossa juvenil que vai trabalhar, adulta, veterana, alguns pais também de integrantes que ajudam. E aí, claro, a gente tem os nossos avaliadores, né, que ficam lá o dia inteiro sentado lá avaliando. A gente precisa, né, que essas pessoas se alimentem. Então, a gente também tem a organização dos lanches, que são os nossos pais, mães que organizam os lanches e distribuem nos palcos. Depois, a gente tem o pessoal também que faz o almoço, que faz a janta. Também precisa avaliadores que eles precisam se alimentar para eles estarem bem ali para avaliar, né? Assim como para os músicos que a gente recebe, os grupos que tocam no rodeio também, eles jantam ali conosco, né, no parque de rodeios. O pessoal que trabalha, a equipe técnica de som, iluminação também participam, né, ganham as nossas jantas ali para poder estarem bem, para poder ter uma qualidade boa no nosso rodeio. Então eu digo assim que a nossa equipe por trás dos bastidores é grande. Quem visita o rodeio às vezes não se dá por conta, né, que nós temos ali um pessoal de olho lá, ver se falta alguma coisa, se tá tudo bem, se tá tudo ok, pra gente, quando terminar um rodeio, o pessoal fique, né, os comentários sejam bons, né, a gente espera sempre vai surgir um comentário ou outro de alguma coisa que fale, que a gente já anota lá, para que no próximo rodeio a gente consiga, né, ressarcir essa falha que a gente teve, né, para que não aconteça no próximo. E esse ano a gente tem eu digo que o nosso rodeio esse ano ele vai ser o rodeio histórico, porque a gente tem algumas coisas que a gente não teve ano passado. A gente vai ter um blog bem famoso, que é o Sul que Manda, que é um blog que está sempre no Enarte, com milhões de seguidores. Então a gente vai ter esse blog também, que vai fazer uma cobertura muito legal, além de uma transmissão ao vivo com o Ruth Fotografias, né? Que vai transmitir ao vivo a artística e assim como a Campeira também tem uma transmissão ao vivo, né? Para que quem está em casa, quem não consegue estar aqui participando, possa acompanhar, né? Tu tinha comentado antes, né, Eduardo, que a ideia justamente era continuar levantando, né, trazendo melhorias para o rodeio. Eu anotei um negócio bem legal que vai ao encontro do que a Joyce falou, e já entrando no rodeio, né? Falamos do CTG e agora já adentrando no rodeio, porque é o nosso chão hoje aqui, que teremos uma nova abertura, inclusive, né? Que promete aí emocionar as pessoas com uma formação de um círculo de fogo, um drone com Nossa Senhora. Então é um negócio bem legal. Tinha anotado para perguntar para vocês como é que vai funcionar essa abertura, né? A gente já falou do retorno das casinhas, que é algo que é importante, né? Como tu falou, a comunidade já vinha pedindo. Então, aos poucos vai retomando. Mas essa nova abertura é algo, inclusive um horário diferente, né? Um sábado à noite, onde as pessoas costumam ter os seus programas de sábado à noite, que poderão ir para olhar isso. Conta para nós como é que é isso. Tu acabou de descrever. Tu acabou de contar a nossa surpresa, tá? Porque assim, nós preparamos sim, nós preparamos como o rodeio, como é uma nova administração, a gente já tinha essa ideia de fazer mudanças, né? Dentro do rodeio, dentro da própria cancha, dentro de programação, trazer as casinhas e tudo mais. A gente pensou em fazer algo no qual essas mudanças também vêm impactar ao público que esteja ali. Então, sim, a gente vai fazer uma abertura um pouco diferente das demais, tá? A gente já convidou todos os integrantes do CTG para que entrem à cancha de laço às 8 horas da noite.
Já te digo que a roda de fogo não será mais, até mesmo por questão de segurança. Então a gente pensou em fazer algo diferente. A gente já inclusive contratou, já pegou, já comprou essa forma diferente. E a gente vai ter... Eu não gostaria de trazer muito spoiler aqui para surpresa, para que a gente possa levar a comunidade ver, sabe? Mas será algo muito diferente, muito legal. E ao final da abertura, vamos ter algo que nos vai emocionar bastante, que vai ser uma música, enfim. Deixa o nosso curioso. Essa é a ideia de deixar todo mundo curiosa para que possam ir. Claro, essa expectativa também, né, a gente depende muito de fatores, né, clima e tudo mais, mas eu acredito que São Pedro vai nos olhar. Sim, nós temos muito a agradecer a muitos parceiros, porque sem eles a gente também não conseguiria. Então, ou seja, a gente está vamos fazer uma abertura com um desencaixe bem pequeno devido a esses parceiros que compraram a ideia e que vão lá nos ajudar a fazer essa abertura diferente. Então, convido novamente todo mundo às 20 horas de sábado a ir lá na cancha principal e estar junto conosco nessa abertura que realmente vai ser emocionante. Muito bem, então vamos ficar curiosos, né? Parabéns, né, por essa ideia, por essa execução. A gente sabe que, como tu falou, tem desafios ali daqui a pouco, mas que dê tudo certo, que dê um clima legal, para que dê certo para executar, porque Flores da Cunha merece com certeza essas ideias que vocês tiveram aí. Mas eu vou abrir um parênteses aqui. Nós estávamos olhando a previsão do tempo agora de manhã e a previsão é que o tempo seja bom. Vai chover um pouquinho domingo, mas sábado tempo bom. Amém. Que bom. Coisa boa, que bom. E eu aproveito o gancho, então, né, para justamente perguntar como é que funcionam as inscrições das provas, se tem que se inscrever previamente, se inscreve lá, porque eu acredito, aí agora vai uma pergunta de alguém leigo, tá? Daí dessa parte eu entendo zero e talvez quem nos assiste também não entenda tanto, ou enfim, então vou perguntar para vocês como é que é essa organização das pessoas que vão lá para ficar, para acampar, para fazer comida, para se inscrever para as provas. Conta para nós um pouco dessa logística, né? Se tem algum requisito, até para o pessoal saber e participar do rodeio como um todo. Você comentou algo bem legal, e eu estava lendo na programação também, só para concluir, dos palcos, dos diferentes lugares onde acontece os shows, onde acontecem as provas. Então é legal a gente detalhar isso também, até para o pessoal se situar como vai funcionar. Agora eu lembrei também que quero falar sobre um palco ali. Com certeza, vou até deixar aqui. Então vou falar da artística, depois o Eduardo fala da campeira. A artística, então, nós temos o camping da Vindima, que é disponibilizado para quem dança, né? Para as invernadas artísticas. Essas reservas são pré-reservadas já, né? Com bastante antecedência. Então, na verdade, a gente consegue colocar todo mundo, né, lá. Ninguém fica sem acampar. Quem vem para dançar, os CTGs que estão inscritos. Essa inscrição é feita através de um sistema online, sistema Borsoi, o qual nós já temos há vários anos essa parceria com o Gelson Borsoi. Esse sistema é o mesmo que faz para o rodeio de Vacaria, para vários rodeios aqui da região e Santa Catarina, Paraná. Encerrou ontem as inscrições da artística, dia 6, ontem às 8 horas da noite. Hoje já sai uma listagem, né, da ordem de apresentação. Se inscreve quem é afiliado ao CTG, ao MTG, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, quem é afiliado, e tanto nas danças como nas individuais. Então, encerrou ontem as inscrições e a questão do acampamento é destinado mesmo para quem dança. A visitação pode visitar, né, tanto a parte artística como campeira. Depois o Eduardo explica como é que funciona a parte campeira. A entrada do parque custa R$10. E para quem tem o cartão tradicionalista, né, mesmo que não esteja participando do nosso rodeio, não esteja dançando, declamando, cantando, chuleando, enfim, libera a entrada do cartão tradicionalista em dia.
A entrada do parque, então, R$10 por pessoa. Entrando no parque, na sexta-feira, tem entrada gratuita no baile, que é o baile com o Eco do Milano e Bonitinho. E no sábado, paga a entrada no parque de R$10 e depois, para assistir o show e também o baile, R$40. R$40 por pessoa, assistir o show e já fica pro baile. Então, todo mundo convidado, né? Porque o show promete também um grupo que nunca veio aqui em Flores da Cunha, o grupo Carqueja, né? Então, Legal. a gente já tem várias pessoas ligando, pedindo se tem que comprar ingresso antecipado. Não precisa, lá na hora a gente vai ter ingresso. E a pulseira do parque é R$30 para os 3 dias, né, Eduardo? Sim. E eu quero falar um pouquinho dos palcos ali. Então, a gente tem o palco principal, que é o palco das danças e do show e dos bailes, que é o palco 1. Depois a gente tem o palco 2, que é o palco da gaita no sábado, e no domingo será o palco do intérprete vocal. E o palco 3, o palco 4, que é da Chula, né? E o 3, que é um palco que a gente inaugurou ano passado com o nome de Beto Sandi. A gente fez uma homenagem pro seu Beto, que tu deve conhecer, né? Devia conhecer, né, Júnior? Porque ele faleceu esse ano. E ano passado a gente conseguiu, em vida ainda, fazer uma homenagem para ele. Porque, na verdade, o seu Beto Sandi, até vou abrir um parênteses aqui e contar um pouquinho da história dele dentro do CTG. Quando nós não tínhamos ainda muitos participantes na declamação, o seu Beto Sandi foi um incentivador de muitos nossos ali do CTG, e que depois se deu continuidade automaticamente à declamação, poesia. Ele que era fã do Jaime Caetano Brown, né? Ele ensinou muitos ali a declamar. Então a gente tinha que fazer essa homenagem para ele, né? E graças a Deus a gente conseguiu fazer em vida. E aí nós inauguramos o palco da declamação como Beto Sandi. E esse ano a gente vai fazer também uma homenagem para ele. A esposa dele vai estar lá, né? Para receber essa homenagem. Para que a gente não deixe as pessoas, para que não, né, que continue esse legado que ele deixou. Principalmente quem contribuiu, quem fez, Exatamente. né? Bem legal. Tu ia comentar também na parte campeira, né? É isso. Então, como a gente estava falando, a tecnologia veio para nos auxiliar muito, né? Legal. Então, assim, nós temos hoje as inscrições pelo site Mundo do Laço, tá? Aonde todo mundo pode entrar lá e fazer as inscrições. Nós temos apenas uma inscrição, que essa é, sim, totalmente antecipada, e inscrições limitadas, que é o segundo desafio Galos de Flores da Cunha, onde atira 10 armadas. Essas inscrições já estão quase se encerrando, porque quando completar as 200 inscrições, encerra. Então, a gente já tem lá 160 inscritos já. Então, tem bem poucos. E o restante, a gente tem a nossa secretaria, que vai ficar aberta desde sexta a domingo para fazer as inscrições. Quem quiser fazer a inscrição lá no dia, tá? Se não, pode continuar fazendo pelo Mundo do Laço, onde já temos bastante inscritos. E dentro da campeira, nós temos apenas 2 canchas, né? Graças a Deus temos as 2 canchas, porque daí a gente não precisa parar um para tocar o outro. Ou seja, nós iniciamos na sexta-feira as atividades na cancha 1, que é a cancha do tiro de laço, e acabamos somente no domingo. Então, na sexta, a gente inicia com esse desafio, tá? O segundo desafio, o Galo de Flores da Cunha, depois vem vaqueano, veterano, sênior, dupla de irmão, dupla de 40, a primeira bateria das duplas do rodeio, a primeira bateria do laço equipe, que é o quarteto, que é em 4 homens, e a Taça Cidade, né? A Taça Cidade Flores da Cunha, que esse ano tem uma novidade, que é a classificatória, ou seja, os outros anos a gente não tinha isso, e esse ano a gente está fazendo 2 forças, como a gente fala, ou seja, a força A e a força B. Tá? No domingo a gente pretende iniciar às 7 horas, mas, como diz ali na própria programação, a gente reserva para a gente, se a gente tiver que mudar alguma coisa, a gente muda, e pelo que está se desenhando, o rodeio será muito grande. Então, a gente iria iniciar ou vai iniciar às 7 horas, mas caso precise a gente vai antecipar, tá? O início do rodeio no sábado,
se for necessário. E aí depois a gente vem ali com a continuidade do laço do segundo desafio, o Galo de Flores, o laço piá, guri, prenda, pai, filho, pai, filha, pai, prendinha e pai e piá, tá? Que é a modalidade diferente. Aí vem a segunda classificatória do laço quarteto e a cereja do bolo, que é o laço dupla, tá? E no domingo somente as finais. Bem legal. E a gineteada, né? Na gineteada na sexta-feira a gente tem 15 montarias na sexta, 15 montarias no sábado e 10 montarias no domingo, que é as finais. Então, desde sexta-feira a gente tem bastante coisa para todo mundo que for lá prestigiar a gente. Com certeza. Aqui tem o cartaz, se me permite, eu vou pegar ele aqui na mão, né? Tá bem bonita essa foto com o galo aqui, né? Então tá bem legal com as cores do Rio Grande, né? Então, dia 10 a 12 de abril, final de semana, no Parque de Eventos Antônio Dante Oliboni, né? Parabéns para vocês pela organização. Aqui também tem a programação. Depois eu vou deixar na descrição toda a programação artística, campeira, tudo que tiver. E para encerrar, agradecer vocês pela participação, por terem vindo falar do CTG, do rodeio, por terem falado da história de vocês também. E para encerrar, eu vou deixar uma pergunta provocativa para vocês firmarem assim o convite para o rodeio, né? Imagina que uma pessoa nunca foi no rodeio, né? Conhece a tradição, até gosta um pouco, mas nunca foi. Por que esse deveria ser o primeiro rodeio que ela vai? Conta para nós. Bom, essa é eu vou boa. falar então, porque esse final de semana eu lá no campo, a gente estava fazendo um churrasco lá, e tinha um menininho que a avó dele conhece o rodeio, mas o menininho nunca participou de nada, não conhece. E aí ele queria saber o que se fazia lá no CTG, porque eu convidei ele para dançar no CTG. Ele não mora aqui, mas ele tá vindo morar em Flores. Lá dá para virar cambalhota? Eu disse alguns momentos de brincadeira, sim, momentos de lazer. Eu disse assim, tu já viu um peão com a bota? Aquela bota de gaúcho? Sim, tu gosta? Eu gosto. Então, lá no rodeio vai ter o gaúcho, né? Eu faço um convite especialmente para as crianças. Legal. Porque o adulto já sabe o que é um rodeio, né? Mas a criança que não conhece, então eu começo por esse lado, né? Tu sabe o que é um gaúcho, uma prenda? A prenda é parecida com aquele vestido de princesa. Pois é, vai ter várias prendas lá. Dançando, é uma dança muito legal. Então tem que ir lá ver, tem que ir lá convidar o pai e a mãe para ir lá conhecer. Tu gosta de andar de dindinho? Sim, lá vai ter um dindinho para visitar entre a campeira e a artística. A campeira é lá onde tem o cavalo, tem a vaca, a artística onde tem as prendas, os peões dançando. Então vai ter tudo isso lá. Além de brinquedos, toda a praça de alimentação com sorvete, tudo que é coisa boa para comer, churrasco, tudo isso vai ter lá no rodeio. Então fica o convite, né? Para quem já foi, para quem nunca foi, eu tenho certeza que quem nunca foi não vai se arrepender. Inclusive, nós temos, eu tô com a minha casa cheia de visitas. Os nossos parentes, que são sobrinhos do meu marido, né? Eles têm mais ou menos a minha idade e têm os filhos, tem uma filha adolescente e um menino que vai completar 11 anos na sexta-feira. Eles vieram no passado para trazer os filhos, para conhecer. E esse ano o filho disse assim, pai, sabe o que eu quero de aniversário? Ir pro rodeio de novo. E eles estão aqui pro rodeio, porque eles gostaram muito. E são pessoas que nunca moram no litoral do Paraná. Totalmente, né? Diferente daqui, da cultura gaúcha. Lá não tem. A cultura lá do litoral né, totalmente diferente daqui. E eles vieram pro rodeio. Então, por quê? Porque eles gostaram, né? E eu digo que quem nunca foi e participar do nosso rodeio, tem certeza que ano que vem vai querer ir. Até, inclusive, a abertura, não deixem pra alguém comentar e foi legal, assistam, né? Por que eu não fui? Vai pra abertura do rodeio, que vai ser... Só do Eduardo comentar ali, eu já ficava arrepiada, porque vai ser emocionante. Legal. Acho que essa é a cereja do bolo, né? Do rodeio. E eu convido, né, não somente as crianças, porque o que a Joyce falou vai ter tudo, mas também para quem é de fora, como ela disse, para quem é de outro estado, que venha conhecer, venha nos prestigiar, conhecer um pouco da cultura gaúcha, porque o rodeio de Flores da Cunha,
por mais que nós estejamos numa terra onde a colonização italiana é muito forte, mas o próprio italiano é muito gaúcho. Ele gosta muito da cultura, sabe? Então venha nos prestigiar, venha conhecer, venha ver o que é um tiro de laço, venha torcer para o cavalo ou para o peão na gineteada, tá? Muito bom. Venha assistir as danças, venha nos prestigiar, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, principalmente da abertura no dia 10, ali no sábado, às 8 horas da noite. Maravilha. Muito obrigado pela participação de vocês, né? Que venha mais um rodeio, todo mundo convidado, vai ser sensacional. Obrigado pelas informações que vocês trouxeram e viva o nosso tradicionalismo, viva o Rio Grande, né? Que a gente possa cultivar e manter essa tradição e sempre aqui na nossa cidade, em toda a nossa região. Sucesso e foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer é nosso. Eu só quero deixar um abraço aqui bem Claro. especial para os nossos patrocinadores, Com né? certeza. Que com certeza eles vão prestigiar depois o programa aqui, o podcast. Restaurante Casa Nostra, que é nosso parceiro já há anos. A Jopemar, tecnologia em aço inox. A Raiska Vodka da Fante Bebidas. O Banana Pink, a Caderode. Nós temos apoio também da G4 impressão digital, a Unifique, que está lá com toda a questão da internet também para as transmissões, né, disponibilizando a internet para todo mundo, a Mineração Florense, a Dalemole, a 25ª Região Tradicionalista, o MTG e, claro, né, a Prefeitura Municipal de Flores da Cunha, que é nosso patrocinador master. E também a Brigada Militar, que vai estar presente. Nós temos também toda a equipe de segurança, né, que o pessoal vai lá, estaciona o carro, pode ficar tranquilo que nós temos uma segurança completa também. Saúde. E, exatamente também, né? Nós temos as ambulâncias lá, prestando, né, apoio, então, para toda a campeira artística. E agradeço muito o convite novamente e muito obrigada. Um bom dia a todos. Nós que agradecemos pela participação de vocês. Sucesso. Obrigado. E tudo de bom para mais um rodeio aqui em Flores da Cunha. Será um sucesso. Será um sucesso. Obrigado. Então, esse foi mais um episódio do nosso programa Visão de Negócios, esse programa que transforma a sua visão sobre empreendedorismo, negócios e liderança, uma realização do Jornal Florense e da Capricho Estúdio Criativo. Um forte abraço e até o próximo episódio.